A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A Hora da Palavra. Livro de Salmos, capítulo 78, verso 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo hoje pela Rádio Regional, você que posteriormente estará ouvindo essa mensagem no YouTube, no programa Maranata. Nós temos esse salmo, que por sinal é um salmo bastante extenso, que acaba mostrando a dualidade do caráter de Deus em relação ao povo de Israel. Então, quando a gente inicia essa mensagem, observando o início dos Salmos, ele vai dizer assim: abra os olhos e ouvidos, porque eu falarei em parábolas. Você sabe que parábolas era uma estratégia muito usada por Jesus nos evangelhos. Então ele ilustrava uma situação contando uma história que tinha uma moral, que tinha uma forma de ensinar alguém com o caráter daqueles ensinamentos que eram descritos, pelos apontamentos que eram feitos naquela história. E no caso do salmista, ele usa uma parábola para descrever toda a trajetória de um povo, que é o povo judeu, desde a sua origem, desde da primeira aliança que foi estabelecida com o Criador de todas as coisas, até o tempo vindouro aqui do livro de Salmos. Então ele começa a dizer assim: olha, é necessário falar aos filhos sobre as grandes maravilhas que Deus fez. É importante destacar que nós precisamos colocar a nossa esperança nos pés do Senhor. E que nós não devemos ser, de maneira alguma, rebelde como foram os nossos pais. Quando ele usa esse termo rebelde como os nossos pais, ele está fazendo uma descrição de tempos passados, de uma herança hereditária que vem de séculos e séculos e séculos, que foi reproduzido. Porque a forma de reproduzir naquele tempo as mensagens era quando um pai ia contando para o filho ia contando para o seu filho e assim sucessivamente. Então, dentro da história de Israel, muitos foram os sinais grandiosos de Deus no meio de um povo. Então, Deus foi aquele que fez com que a escravidão cessasse quando Moisés libertou o povo e tirou eles do Egito. E aí o salmista diz assim: olha, nós fomos libertos da escravidão. Quando nós tivemos um grande problema, deparamos com o mar e com o exército atrás, Deus permitiu que nós pudéssemos atravessar esse mar vermelho a pés enxutos, a pés secos, enquanto que os soldados de Faraó foram todos mortos, afogados pelas águas que se fecharam. Quando nós estávamos no deserto, do outro lado do Mar Vermelho, nós tivemos fome, mas Deus providenciou o maná e diariamente a porção necessária para a nossa sobrevivência era colocada à nossa mesa pelas mãos de Deus. Quando nós tivemos sede, Deus permitiu que a fenda da rocha pudesse brotar água e nós satisfazemos a nossa condição de sede, matamos a nossa sede. Então todos os sinais possíveis, o salmista descreve aqui como as bênçãos do Senhor. Mas aí o salmista vai falar do outro lado, não da mão poderosa de Deus, mas do caráter e da ingratidão de um povo que, mesmo sendo abençoado, não foi capaz de agradecer, não foi capaz de mostrar os feitos maravilhosos do Senhor de uma maneira soberana. E sempre colocando alguma coisa que pudesse mostrar a rebeldia de um povo que se revolta contra o seu Criador. E a mão de Deus, nesse caso, acaba por pesar sobre esse povo, por conta da sua teimosia, por conta da sua rebeldia. E trazendo essa mensagem para o dia a dia, para os nossos relacionamentos, talvez fique fácil de entendermos quando nós observamos um núcleo familiar. Há uma fase da nossa vida, geralmente na adolescência, na juventude, que nós esquecemos todas as coisas boas que um pai e uma mãe faz por nós ao longo da sua vida. Nós esquecemos que ao nascer um pai e uma mãe cuida, troca as fraldas, dá o remédio, embala, protege, cuida, alimenta.
E aí chegamos numa fase da vida, quando nós somos adolescentes e jovens, e não damos o devido valor. Nos rebelamos contra aquilo que o pai e a mãe faz e achamos que eles não são bons. Esquecemos das coisas boas. E dentro dessa condição comparativa, dessa parábola que é estabelecida pelo salmista, nós podemos colocar a nossa vida. Nós não precisamos olhar lá no tempo de uma história tão distante, mas podemos fazer uma análise do conjunto de tempo, o qual é marcado pelo nosso nascimento, pela nossa infância, pela nossa adolescência, pela nossa juventude, pela nossa condição adulta e até aqueles que já são idosos e nos ouvem nessa manhã. Há momentos na nossa vida que nós nos revoltamos, nos rebelamos sem motivo contra aqueles que sempre estiveram ao nosso lado e esquecemos de sermos gratos. E assim também acontece na nossa vida espiritual. Nós nos esquecemos das bênçãos, dos livramentos, das bem-aventuranças que o Senhor permite em nossa vida. E coisas tão simples, tão peculiares do dia a dia, a qual nós não damos o devido valor. O fato de podermos andar, conversar, falar, nos alimentar, termos autonomia e liberdade para fazer aquilo que é bem particular nosso. E quando conhecemos muitas pessoas que estão limitadas e dependem do outro para tudo, para comer, para se banhar, para se locomover. São essas coisas que estão ao nosso redor que permite que nós tenhamos um olhar de gratidão a Deus. Problemas, situações difíceis, todos nós temos. Momentos complicados, momentos dolorosos, todos nós temos. Mas nós também temos momentos de bênção. Nós também temos momentos importantes, os quais nós devemos olhar com gratidão e exaltar a mão de Deus que nos guia, que nos abençoa, que faz com que nós possamos ter a autonomia das nossas escolhas, o arbítrio de escolher aquilo que nós devemos fazer. E nas coisas que nós devemos escolher e fazer, está sempre a gratidão. A gratidão é o maior sentimento que um ser humano pode revelar. A gratidão por todas as coisas, do amanhecer ao anoitecer. Do simples fato de ter um copo de água para beber, o fato de você ter alguém para conversar, alguém para abraçar, para dizer coisas boas, alguém para cuidar, para zelar, coisas que Deus permite em nossa vida. As escolhas daquilo que é bom cabe a nós, porque aquilo que não é bom, ela vem sobre as nossas vidas, mas é aí que vai revelar o nosso caráter, de saber passar por elas, dando glória a Deus e gratos a Deus pela oportunidade de enfrentar o problema que a vida nos oferece. Que Deus possa te abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.